Mas note bem que não foi o Espírito Santo que o tentou. Não foi Deus que tentou Jesus, obviamente. Aqui fala bem claramente para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo conduziu, mas não foi ele quem tentou. Quem tentou foi o diabo, porque Deus não tenta ninguém. Nós lemos lá em Tiago 1, versículo 13: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então Deus não tenta ninguém. Deus não traz a tentação a ninguém. Deus, ele pode autorizar, ele pode conduzir, ele pode permitir a tentação em nossa vida, mas ele tem que autorizar, mas ele também, junto com a tentação, nos dá uma promessa. Lá em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13, nós temos uma promessa muito importante, que devemos sempre estar com ela em mente. Ela trata de tentação e diz o seguinte: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então Deus aqui promete, ele só vai permitir a tentação vir quando nós podemos suportar, quando nós podemos vencer. E para assegurar que nós vamos ser vencedores, junto com a tentação, ele sempre manda junto o escape, a saída, um jeito de a gente não cair na tentação, não cair no pecado. É uma promessa que ele faz. Então, sempre, nós podemos suportar, sempre podemos vencer qualquer tentação, e quando não, então é uma questão de escolha. Nós optamos, nós escolhemos. Ninguém diga, oh não, Deus me tentou de tal jeito que eu não pude. Não, aqui fala, a Deus a ninguém tenta. E quando ele permite a tentação, ele só permite dentro de circunstâncias que nós podemos suportar ou escapar. Dizer o contrário é chamar Deus de mentiroso, e eu terei muito cuidado em fazer isso. Muito bem, quando então ocorre que nós sucumbimos à tentação? Isso ocorre quando nós não procuramos o escape, porque nós estamos tão hipnotizados pelo pecado, estamos tão consumidos pela tentação, estamos em transe perante aquela situação, que a gente não estamos nem sequer procurando, e francamente não estamos nem querendo o escape. Então Deus manda o escape, ele manda a saída, mas a gente não está de olho. É como você está num incêndio, a primeira coisa que você faz é procurar uma saída. Pois é, Deus sempre dá uma saída, tá? Mas se você não procura saída, se você não quer a saída, então obviamente você nunca vai achar. O outro motivo pelo qual ocorre o nosso fracasso na tentação, não só quando a gente não toma a saída ou ignoramos a saída, é quando nós não fazemos uso da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma, é a nossa espada. Lá no livro de Efésios 6,16 fala assim, aqui Paulo está descrevendo a armadura do cristão, ele fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito. Fala, pastor, o que é a espada do Espírito? Calma, deixa eu acabar de ler o versículo, vou ler de novo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus. É a nossa arma, é a nossa espada. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que coração, pastor? O nosso coração. Que intenção, pastor? A nossa intenção. Quando nós usamos a palavra de Deus, ela é nossa arma, e ela vai ajudar a discernir o nosso coração, as nossas intenções, vai nos ajudar a vencermos. Mas a palavra de Deus é uma arma, a palavra de Deus é uma espada. E não fazer uso da espada é quando você não a conhece, ou você a conhece, mas você não saca ela. Não adianta nada você ter uma bela espada que fica banhada,
Chega o inimigo, chega o perigo e você, vou tirar não para não sujar, para não gastar. Ai que arranha. Não, você tem que sacar, desbainhar a espada para fazer uso dela. Então, ou você não conhece a palavra, ou conhece, mas não está a usando, não está a obedecendo. E Jesus, nesse relato que lemos aqui em Mateus 4, ele venceu as tentações justamente porque ele usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, ele usou repetidas vezes, e ele venceu porque conhecia e sabia usar muito bem a espada de Deus. E para ter vitória na tentação, para nós termos vitória sobre o pecado, o caminho é esse. Nós temos que aprender a palavra de Deus, nós temos que saber manusear a palavra de Deus, nós temos que aplicar a palavra de Deus. E note como é importante nessas áreas de ataque, que toda vez o próprio inimigo atacou também usando a espada. Toda vez que o diabo veio para Jesus, se você olhar no versículo 3, ele fala assim: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. No versículo 6, fala assim: e disse-lhe, se tu és filho do homem, lança-te aqui abaixo, porque está escrito. O próprio diabo está usando a palavra de Deus para tentar Jesus. Ou seja, o inimigo também conhece a palavra de Deus. E ele está usando a palavra de Deus, claramente de forma errada, mas nós temos que usar a palavra de Deus para nos defender. E quais foram as áreas que Jesus foi tentado? Porque as áreas que Jesus foi tentado, nós seremos tentados. A Bíblia fala que nós teremos as mesmas tentações que Cristo e vice-versa. Lá no livro de Hebreus 4, versículo 15, fala assim: porque não temos um sumo sacerdote, que é Cristo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, idêntico a nós, do mesmo jeito que nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus é um sumo sacerdote que ele entende perfeitamente toda e qualquer tentação que eu e você venha a ter. Sabe por quê? Porque ele foi tentado em tudo. Não há tentação que você e eu temos que Jesus nunca sofreu. Nenhuma, é o que está dizendo aqui. Então, se Jesus foi tentado como nós e nós como ele, então a forma com que ele foi tentado pelo diabo, as áreas que ele foi abordado pelo diabo, vão ser as mesmas áreas que nós seremos abordados também pelo mesmo inimigo em comum. Então, eu quero hoje olhar algumas áreas em comum da tentação de Cristo e da tentação dos cristãos. Porque nós vamos ser tentados do mesmo jeito, não só nós uns aos outros, mas como Cristo foi tentado, nós seremos tentados. Então, vamos ver a primeira área que Jesus vai nos atacar. Olhe comigo para Mateus 4, o texto que nós lemos, versículo 2 e 3. Que diz o seguinte: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Bom, se teve fome aí seria um pouco redundante, né? Você fica sem comer durante 40 dias, é normal você ter fome. Mas ele continua: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. A primeira área, o primeiro ângulo que o diabo vai usar, talvez não o primeiro, mas um dos principais, ele vai vir nos atacar e nos tentar com a preocupação com a provisão diária. O diabo vai querer nos atacar com a preocupação da provisão diária, do cotidiano, do dia a dia. Note que o diabo atacou quando Jesus estava com fome. O diabo ele não vai atacar você quando você está farto. Não vai atacar você com tentação de alimento, pelo menos. Mas ele vai atacar-nos no ponto fraco. E dependendo de cada um, ele sabe exatamente qual é o ponto fraco. Mas é lá que ele vai atacar o seu ponto fraco. Mas aqui ele está abordando a provisão diária. E veja como o diabo ele é sutil. Ele não está aqui tentando com o mal. Ele não veio para Jesus e falou: aqui Jesus, aqui ó, fuma uma,
venha cheirar uma, venha injetar uma, vamos fazer. Ele não veio aqui com drogas. Jesus, vamos tomar uma, vamos. Ele não veio com nada de mal. Jesus, vamos para a balada, Ele não fez isso. Jesus teve o quê? Fome. Me diga uma coisa, qual o pecado, qual o problema de ter fome e comer? A Bíblia proíbe você comer? É pecado comer? É pecado ter fome? Gente, Deus nos criou para termos fome. E outro dia eu falei isso, não só Ele nos criou para ter fome, mas Ele criou em sua criação coisas deliciosas e maravilhosas para saciar essa fome. Coisas como pizza, hambúrguer e pudim de doce, de leite, coisa. Deus criou, não, Deus não criou isso, foi a criação do homem. Mas Deus criou coisas maravilhosas na criação. Frutas. Eu sei, tem gente que não gosta de fruta, mas fruta é uma coisa deliciosa. Não vou mencionar nomes, nem apontar para ninguém. Né, Adélia? Entendeu? Mas entenda, não há nada de errado em sentir fome e querer comer pão. Ele não veio trazendo uma tentação com coisas pecaminosas ou más. Veja como ele é sutil. Ele pode não vir trazer uma tentação com uma coisa má, mas ele sempre vai trazer uma tentação para nos levar, nos induzir ao pecado. Então nem sempre é uma coisa má que nos leva ao pecado, mas temos que estar de olho. Então, não há nada mais inocente e justo do que você querer comer na sua provisão diária. E aqui nós podemos expandir um pouquinho, não só apenas a comer, mas podemos incluir aqui o beber, o vestir, o dormir, ter um teto, ter roupa, ter calçado, enfim, as necessidades da vida, as despesas da vida, os cuidados da vida. É pagar aluguel, pagar prestação, é pagar a luz, pagar a água, é ter roupa, é ter alimento, é ter um teto na cabeça, enfim, todos os cuidados da vida. Nada de errado com essas coisas. É errado, pastor, você pagar a conta de água, de luz? Claro que não. É errado usar luz? Claro que não. Mas quando a preocupação por uma coisa tão inocente nos leva a colocar Deus em segundo plano, o diabo ganhou. Jesus falou, conhecendo a natureza humana, lá em Mateus 6, versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, ou seja, coisas cotidianas, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que as necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Note que interessante. Jesus falou, basta a cada dia o seu mal. Por que Jesus usou essa palavra, o mal? Comer, beber, vestir é mal? Não, é porque o diabo vem e nos tenta justamente por estas coisas. Por que Jesus falou logo antes, buscar em primeiro o reino de Deus? Porque muita gente se inquietando, se preocupando, como Jesus menciona, eles colocam Jesus em segundo plano, eles ignoram o reino de Deus, eles colocam a justiça de Deus de lado, para se preocupar com o que vai comer, o que vai vestir, o que vai beber, como vai pagar as contas, como vai comprar isso, como vai pagar por aquilo. Esse é o mal, basta a cada dia o seu mal, porque a cada dia nós temos despesas, a cada dia o menino rasgou o sapato, deu furo esse menino só rasga o joelho, a calça no joelho o tempo todinho, entendeu? Pois é, por isso que meninos devem ter os joelhos amputados quando nascem, já acontece problema. Mas, estou brincando, ninguém faça isso, o pastor mandou, não, mandei não. Então entenda, a preocupação com os cuidados cotidianos, alguma coisa, é algo que o diabo usa para nos tentar, ele usa para nos afastar, ele usa para nos esfriar e deixar de buscar o reino de Deus. Usar a preocupação com provisão diária como desculpa para desobedecer e desprestigiar Deus, eu vou dizer bem claro, notem aí, é coisa do diabo. É coisa do diabo. Ah, pastor, não posso fazer isso porque é trabalho, é dinheiro. Gente, eu vejo bem, eu entendo. Há profissões que você trabalha em turno, tá? Que as pessoas trabalham
com segurança pública ou civil, medicina, médicos, enfermeiras, enfim. Eu entendo isso, eu entendo. Mas nem todo mundo é o caso. E muitas vezes há opção. Muitas vezes há escolha. E nós não buscamos o reino de Deus, e não buscamos a sua justiça, porque o que eu vou comer, o que eu vou vestir, pagar minhas contas. E Jesus falou, gente, deixa, busque primeiro o reino de Deus, que o resto vos será acrescentado. Gente, quem que vai acrescentar? Deus vai acrescentar. Gente, se a gente quiser correr atrás dessas coisas, que corra. Vamos correr todo dia, para cima e para baixo, e quando chegar no final da sua vida, você vai olhar para trás e falar, corri, e não fiz nada. E Deus o tempo inteiro disse, se você buscasse o meu reino, se você buscasse a minha justiça, tudo isso eu te dava. Vos será acrescentado. Você é a pessoa passiva, será dado a você. Claro que Jesus, e tampouco eu estou aqui apregoando a irresponsabilidade, a displicência, de modo algum. Mas quando nós negligenciamos as coisas de Deus, não estou dizendo que, então é o seguinte, eu vou passar o dia inteiro lendo a Bíblia, orando, jejuando, ganhando almas, vou mais trabalhar, e Deus vai mandar um caminhão cheio de dinheiro para mim. Não, isso não vai acontecer. Porque eu não trabalho, não como a Bíblia fala, dentro do contexto. Então nós devemos trabalhar, nós devemos ser responsáveis, devemos poupar, devemos viver dentro de um orçamento que nos cabe, tudo isso devemos. Mas usar de desculpas do diário, do cotidiano, das necessidades básicas, para deixar Deus de lado. Como faz isso? Bom, fazer como Jesus fez, usando a espada que é a palavra de Deus. No versículo 4, ele porém respondendo disse, está escrito. Toda vez que Jesus foi atacado, ele disse, está escrito, citando a palavra de Deus. Mas, também, outros textos, não só em Mateus 6, que nós lemos aqui, sobre buscar o reino de Deus, mas também, por exemplo, em Timóteo, 1 Timóteo 4:10. Deixa eu dar aqui um pouquinho de espada para vocês. Porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Deixa eu explicar essa palavra Salvador. A palavra Salvador, ela vem da palavra grega soteros. A palavra soteros, ela não quer dizer Salvador apenas no sentido espiritual. Ela quer dizer Salvador, supridor, fornecedor, mantenedor, sustentador. Por isso que lá em Efésios fala que o marido é o salvador da mulher. O marido para casa vai morrer para a mulher? Não, é o marido que vai suprir, vai cuidar da mulher. Nós lemos aqui, por exemplo, fala que Jesus é salvador de todos os homens. Diga uma coisa, todos os homens são salvos? Infelizmente não. Mas aqui está dizendo que é salvador de todos os homens. Ele é salvador no sentido que ele manda chuva para o justo e para o ímpio. O sol se levanta para o justo e para o ímpio. Ele cuida, ele sustém, ele alimenta todos os homens. Quem você acha que faz a chuva cair do céu, o sol se levantar de manhã, faz a terra crescer, os animais crescerem, a galinha botar o ovo? Gente, tudo isso é Deus que faz para todo mundo, não só os salvos. Mas fala aqui, ele é salvador no sentido de supridor, fornecedor, sustentador de todos os homens, principalmente os fiéis. Principalmente, eu note, não fala principalmente os crentes, não fala principalmente os salvos, não fala principalmente os que receberam Cristo, fala principalmente os fiéis. Quem são os fiéis? Os que são fiéis à palavra de Deus. Então, quando nós somos fiéis, quando nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça, todas essas coisas são acrescentadas, porque Jesus é o Salvador, supridor de todos os homens, principalmente os que são fiéis, que buscam o reino de Deus e a sua justiça. Outro versículo, 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está aperreado, ansioso, porque tem uma conta que você não sabe quando vai pagar, como é que vai fazer a feira, como é que vai pagar isso, está ansioso? Lance tudo sobre ele, que ele tem cuidado de nós. Lance. Você crê nesse versículo? Então faça isso.
Não, eu vou fazer um horário, eu vou trabalhar, pegar um serão extra, pastor, eu vou pegar um outro emprego, pastor. Nada de errado em fazer hora extra, nada de errado em pegar um segundo emprego, nada de errado com isso, gente. O errado é você começar a negligenciar as coisas de Deus, porque você está ansioso e aperreado pelas coisas do dia a dia. Peça para Ele, lance ansiedade nele, peça auxílio dele, fala: Deus, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filho, eu preciso suprir, eu preciso ajudar, eu estou fazendo tudo, mas Deus, eu preciso da sua ajuda, Deus, eu não quero parar de ler minha Bíblia, eu não quero parar de evangelizar, eu não quero parar de ir para o culto, Deus, me ajude, eu não sei mais o que fazer. Deus ouve a oração, e você ficará surpreso com o que Deus vai fazer na sua vida. O problema é que a gente não ora, a gente não lança sobre Ele, a gente estamos nem por quê? Estamos inquietos e ansiosos e aperreados. Isso o diabo usa, a preocupação com o cotidiano, com as despesas diárias. Ele usa isso, gente, ele usa isso. Salmo 37, 25, fui moço e agora sou velho. Isso aqui é o salmista falando, não eu, viu? Não sou eu falando isso, é o salmista, estou citando o salmista. Sou moço, mas agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Note, nunca vi desamparado o crente, o justo. O crente tem a sua justiça imputada de Cristo, o justo tem a sua justiça própria. O justo não tem justiça própria para a salvação, ele tem a justiça própria de uma vida íntegra, reta, correta, agradável a Deus. E quando nós temos uma vida correta, íntegra, perante Deus, Ele fala, nunca será desamparado. Então me diga uma coisa, vale a pena dar as costas para Deus? Vale a pena não buscar o reino de Deus? Porque quando nós buscamos o reino de Deus, Deus promete, nem você nem seu filho vão ficar desamparados. Lance sobre mim toda a sua ansiedade que eu tomo conta. Buscar primeiro o meu reino que eu acrescento tudo. Diga uma coisa, do que adianta ficar preocupando e renegando, negligenciando Deus, que é a fonte, o supridor, o salvador de todos os homens, principalmente os crentes, os salvos. Sabe quem faz dar esse parafuso na cabeça da gente, que faz a gente ficar preocupado a ponto de renegar a Deus? Sabe quem é? É o diabo usando isso como ponto de tentação. Então cuidado. Mas pastor, eu tenho que pagar minhas contas? Eu sei, Deus sabe. Mas pastor, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que fazer a feira, comprar remédio, comprar isso, eu sei, e Deus sabe. Mas não deixe o diabo girar isso, torcer isso na sua mente e no seu coração, para levar você a se afastar de Deus, do seu reino, da sua justiça e renegar tudo que Ele quer para você em sua vida. O diabo fez isso com Jesus. Jesus teve fome, falou: "Seu filho de Deus, faça as pedras em pães." Jesus respondeu o quê? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda o quê? Palavra. Não é interessante? Ele usou a espada de toda a palavra. Ele respondeu usando a espada, e a própria palavra incluía a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Segunda tentação. Primeira coisa que o diabo vai tentar, porque tentou com Cristo, vai ser usar a preocupação no cotidiano. A segunda coisa, ele vai querer nos levar a tentar Deus. Olha aqui na sequência, Mateus 4, versículos 5 e o começo do 6. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo, o templo tinha uma torre e tinha uma segunda torre lá em cima do pináculo, o ponto mais alto que tinha do templo. E disse-lhe: "Se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo." Pastor, que tentação foi essa? Ele tentou Jesus a ser super-homem, foi isso? Tentou Jesus a virar um pasto, foi isso? Não. Pela resposta que Jesus deu a Satanás, nós podemos saber aonde Satanás queria chegar com isso. Tá? Olha a resposta aqui no versículo 7. Disse-lhe Jesus: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Não tentarás o Senhor teu Deus. A primeira tentação foi fácil, foi fome, comer, coisas cotidianas,
inofensivos do dia a dia. A segunda coisa é meio camuflado. Botou no ponto bem alto e falou, pule. Jesus, sabendo a intenção dele, falou, não tentarás o Senhor teu Deus, que está na Bíblia. Não tentarás o Senhor teu Deus. Pastor, como que a gente tenta Deus? Porque é bom que você saiba, é bom que eu saiba, porque porque o diabo vai vir e vai tentar nos tentar. Gostou dessa? Ele vai buscar nos tentar com isso, com o quê? Nos levar a tentar a Deus. Então vamos ver o que é tentar a Deus. Salmo 78, versículo 41. Abram suas Bíblias, por favor, para Salmo 72 e versículo 41. Nós vamos ver uma maneira, uma forma de como nós podemos tentar Deus. E quando a gente tenta Deus, nunca acaba bem para nós. Salmo 78, no versículo 41, diz assim: voltaram atrás e tentaram a Deus. Opa, está aí dizendo, vamos ler adiante, mas aí, ó, tentaram a Deus. O que foi que eles fizeram? Voltaram atrás, mas foi o que eles fizeram? Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o santo de Israel. Esse limitaram quer dizer amarraram as mãos de Deus. Eles causaram Deus a não fazer nada. Não que Deus não podia, mas Deus falou, se você fizer isso, eu não vou fazer aquilo. Eles fizeram isso, Deus não fez aquilo. Então eles limitaram Deus. Continuando. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como tentar a Deus? Uma maneira é você esquecer do que Deus fez para você. Quando eu e você esquecemos do que Deus já fez em nossas vidas, isso é tentar Deus. Voltando para o último ponto. O que foi que Deus fez na sua vida? O que foi que Deus fez que lhe decepcionou? O que foi que Deus fez que lhe causou perder fé nele? Qual vez Deus lhe decepcionou? Quando a gente esquece das coisas que Deus fez por nós, isso é tentar Ele. E se você é salvo, tem uma coisa, a coisa mais importante em todo o universo, que é ser salvo. Você é salvo? Então nunca se esqueça disso. Se Deus pode salvar a sua alma da perdição eterna, Ele pode salvar qualquer outra coisa. Ele pode livrar você de qualquer coisa. E quando nós nos esquecemos disso, ficamos inquietos, aperreados e ansiosos. Isso é tentar Deus. Deus fala, alguma vez eu já dei motivo para você não confiar em mim? Alguma vez a minha palavra não se cumpriu? Alguma vez eu deixei você na mão? Deixou assim, Deus, eu orei uma vez para um Ferrari amarelo e você não me deu. Deus lhe fez um grande favor. Sabe quanto é o IPVA do Ferrari amarelo? Pois é. Gente, se Deus não respondeu a sua oração, Ele respondeu a sua oração. Você que não gostou da resposta. Talvez Ele falou, não. Mas eu queria sim. Bom, aí já é outro problema. Mas toda oração é respondida. Sim, não ou ainda não. Espera um pouco. Mas toda oração, ela é respondida. Então, como tentar Deus? Esquecer do que Deus tem feito na sua vida. Vá para Atos 15. Atos 15 e versículo 10. Outra forma de tentar Deus. Vai anotando aí, as formas de tentar Deus, para a gente não cair nessa. Atos 15, 10 fala assim. Agora, pois, por que tentais a Deus? Tentais a Deus aí, vamos ver o que estão fazendo. Agora, pois, por que tentais a Deus? Pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Sim, pastor, tentaram como? Vou te dar um cenário aqui. Atos capítulo 15. Um pouquinho só. O anotador, vou anotando aí o anotador oficial. Ele é o escriba. Em Atos 15, houve uma espécie de uma reunião. Uma reunião em Jerusalém. Porque Paulo havia saído na sua primeira viagem, um monte de gentil havia sido salvo. Antes da primeira viagem, muitos gentios, começar em Cornélio, já haviam sido salvos.
E toda a igreja até então era basicamente composta de pessoas salvas, mas judeus salvos. Lembrando que Jesus era judeu, os apóstolos eram todos judeus, tá? Todos os autores da Bíblia eram judeus, com exceção de Lucas, que era gentil, tá? Mas só tinha judeu na igreja, judeus salvos, mas judeus. E reuniram para dizer, bom, esses gentios que não são judeus, que foram salvos, eles devem guardar a lei de Moisés? Eles devem guardar o sábado, não comer isso e tal, eles devem fazer isso. Então foi feita uma reunião da igreja em Jerusalém com Paulo, Pedro, etc e tal, e Pedro então foi que se levantou e falou isso aqui. Ele falou assim, ó, por que tentais a Deus? Pedro identificou aqui uma tentação. Que tentação? Ele falou assim, olha, por que quereis, pondo sobre o serviço, ou seja, as costas dos discípulos, um jugo que nem nossos pais, nem nós carregamos? Ele falou, gente, nem nossos pais, nem nós cumprimos a lei. Se nós não cumprimos a lei e nós somos salvos pela graça, por que nós vamos querer que os discípulos gentios, que não são judeus, por que nós vamos colocar a lei em cima deles? Isso é hipocrisia. Hipocrisia é tentar a Deus. Aqui eles estavam querendo falar, não, porque o gentio tem que guardar a lei. Pedro falou, vem cá, guardar a lei. Nem nossos pais, nem nós guardamos a lei, porque é daquilo que eles guardam a lei. Ninguém guarda a lei. A lei não foi feita para ser guardada, a lei foi feita para nos condenar. Mas nós somos salvos pela graça, como eles também. Então, eles estavam querendo dar uma de ultra espirituais, querendo colocar sobre os gentios a lei que nem eles mesmos cumpriam. A lei não foi feita para ser cumprida, gente. A lei veio para nos levar a Cristo, mostrar a necessidade que temos de Cristo. Tá? Então, como tentar a Deus? 1, esquecendo do que Ele fez em sua vida. 2, com hipocrisia, fingindo, colocando uma máscara, sendo que não é, querer parecer mais espiritual do que você é. Sepulcro caiado, por dentro é cheio de podridão, por fora todo pintado bonitinho. Sabe o que é isso? É hipocrisia. Sabe o que é isso? É tentar a Deus. Satanás vai vir e vai tentar levar você a tentar Deus, vai você esquecer o que Deus já tem feito em sua vida. Ele vai levar você a colocar máscaras e começar a fazer um ato, a fazer uma dramaturgia, a parecer ser mais do que você é. Sabe o que é isso? É hipocrisia. Querer se passar pelo que você não é. A palavra hipócritos em grego é a palavra para dramaturgo, para ator, atriz. Você está encenando uma peça, você está vivendo um personagem num filme que não é você. A hipocrisia. Você tentar a Deus. Última coisa sobre tentar a Deus. Existem outras formas, vamos ver essas 3, tá? A terceira, Êxodo 17, versículo 2 fala assim: então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Ele falou, o povo estava brigando com Moisés, reclamando com Moisés. Mas por que brigando comigo? Por que estão brigando comigo? Aí ele vira e fala: vocês estão tentando Deus. Por quê? Porque eles não estavam confiando em Deus. Aqui o que acontece? Deus conduziu o povo ao deserto para fugir da escravidão. Chega no deserto, não tem água. Aí começaram a reclamar: nós vamos morrer, aqui não tem água, o nosso gado vai morrer, nossos filhos vão morrer, nós vamos morrer, vai todo mundo morrer, Deus abandonou a gente, e reclamando para Moisés. Moisés falou: peraí, você acha que Deus trouxe vocês do Egito para cá para morrer de sede no deserto? Foi exatamente isso que eles disseram. Moisés, você nos trouxe para cá para a gente morrer de fome. Moisés falou: estão brigando comigo por quê? Você acha que foi ideia minha? Fui eu que bolei tudo isso? Vocês estão tentando Deus, vocês não estão confiando em Deus, vocês estão desconfiando. E quando a gente desconfia de Deus, quando a gente não coloca fé em Deus, quando a gente acha que nós temos que agir, porque Deus não vai fazer nada, e se eu não fizer ninguém faz, então você está tentando Deus. Você está dizendo: Deus, você não é capaz, então dá licença, deixa que eu faço, porque se for depender de você, Deus, está todo mundo perdido.
Sabe o que é isso? É tentar Deus. E o diabo vai vir para mim e para você, e vai tentar nos tentar com cuidados, os cuidados do cotidiano diário, dia a dia. Ele vai nos tentar em querer nos tentar a Deus. E próxima área, são só 3, já vimos 2. A terceira área, a gente vê lá no texto original, inicial, Mateus 4, versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Quando fala aqui, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, essa palavra glória está ligada com a riqueza. Com tudo que brilha, riqueza, sucesso, fama, todas essas coisas, tá? A glória. Tudo te darei se prostrado me adorares. Existe um conceito muito errado em que adoração é música. Isso não é verdade. Aqui o diabo não mandou Jesus cantar para ele. Se prostrado me adorares. Adoração é muito mais. Claro, você pode adorar Deus com música. Não, isso não se discute, obviamente. Uma verdadeira adoração, espírito e verdade, entendo. Adoração pode incluir música, mas adoração mesmo é o fruto do coração que resulta em uma vida vivida para trazer honra e glória a Deus. Isso é adoração, é o seu dia a dia, é o seu caminhar, são as suas ações, suas decisões, o que você faz, o que você não faz. Isso que é a verdadeira adoração. Tem gente que vai para um culto domingo, se rebola, se requebra, canta, pula, dança com música, se diz cristã, aí passa essa semana vivendo igual o cão. Aí chega domingo, vai adorar a Deus. Gente, Deus não está vendo só das 7h30 às 9h30 da noite, no domingo, quando está se requebrando lá, supostamente louvando a Deus. Tá? Isso não é louvor. Ele está vendo sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, manhã, tarde. Ele está vendo a sua vida. A sua vida é uma que vai ser de adoração e uma vida que vai ser de louvor através de como você a vive. Isso é adoração. E o que o diabo está falando aqui é justamente isso. Ele não pediu para Jesus cantar para ele, ou se requebrar para ele. Não. Ele estava querendo fazer uma troca. Mais uma vez, veja aqui a sutileza do diabo. O diabo aqui não estava, não eram as riquezas e a glória dos reinos do mundo que estava em questão. Aqui o diabo queria ser adorado. Ele queria ser honrado. Ele queria que Jesus vivesse de tal modo que o exaltaria. Nós devemos viver de tal modo que exalte Deus, Cristo em nossas vidas. Isso é uma vida de adoração. O diabo aqui está querendo levar Cristo a viver uma vida em prol dele, o diabo. Deixa eu perguntar uma coisa, a sua vida é em prol de que você vive? É a glória, a riqueza e as coisas deste mundo? Ou é para a glória e a honra e o louvor de Deus? Adorar, servir qualquer coisa que não seja em prol de Deus é adorar Satanás. Gente, todo mundo vai adorar alguém. Ou você vai adorar Satanás ou você vai adorar Deus. Não, pastor, eu nunca vou adorar Satanás. Pois é, Satanás é o pai da mentira e o mestre do engano. O mundo está cheio de multidões que adoram Satanás sem saber. Eles acham que estão adorando Deus. Um muçulmano que se enche de explosivo, entra numa escola, num mercado e se explode. Ele faz aquilo pensando estar fazendo serviço a quem? A Deus. Uma pessoa que entra numa religião, falsa religião, o mundo está cheio,
e comete atrocidades. Acho que estou fazendo aquilo em nome de quem? Inclusive, os historiadores nos dizem que a maioria das guerras através dos séculos foram travadas em função de quê? Religião. Então veja bem, o diabo engana. Ele quer ser adorado. E ele vai fazer essa troca, ele vai querer comprar. Ele vai querer nos levar a colocar ele em primeiro lugar. É isso que ele quer que Jesus faça. Esquece o plano de Deus. Jesus, o plano de Deus é o quê? Você vai vir, vai morrer cedo, para pagar os pecados dos outros. Jesus. Ele fala, Jesus, se você vier comigo, se você me adorar, esquece Deus Pai, adore a mim. Todos os reinos do mundo e sua glória, riqueza, sucesso, a fama, tudo isso eu lhe darei. E note bem, ele não está mentindo. Eu lhe darei, porque está no poder dele. A Bíblia ainda diz, o mundo jaz, aonde? No maligno. Este mundo está nas mãos do diabo. Em breve não estará mais, mas hoje está na mão do diabo. Por isso está bagunça aqui, tá? Gente, se esse mundo estivesse na mão de Deus e Jesus reinasse completamente esse mundo, não teria a bagunça que o mundo está hoje. Sabe como Jesus vai ter autoridade total e vai reinar esse mundo? Durante o milênio. Aí sim vai ser um paraíso na terra. Mas até lá, quem está com as rédeas na mão desse mundo é o inimigo. E por isso está a bagunça que está hoje. O modo como vivemos vai refletir se estamos realmente adorando Deus ou o diabo. E não tem meio termo. Ou se adora um, ou se adora outro. Jesus falou assim, não podeis servir a dois mestres. Ou você há de servir um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não tem meio termo. Ou é um, ou é o outro. E o diabo vai vir também com essa tentação de o adorar. Não de graça, ele vai querer oferecer alguma coisa em troca. Já viu aquela história do caboclo que sentou no burrinho que não queria andar, botou uma vara, uma cenoura pendurada no final, e botou aquela vara em cima, na frente do burrinho, e o burrinho, querendo comer a cenoura, ia para onde? Depois é mais ou menos isso. O diabo pode prometer, pode até lhe dar coisas, mas nunca satisfaz. O diabo nunca vai lhe satisfazer. Ele pode lhe dar riqueza, mas ele sempre vai colocar sede por mais riqueza no seu coração. Por quê? Porque quando você estiver satisfeito, saciado, sem fome, ele não tem poder sobre você. Por isso que o rico, a grande maioria, querem mais. Por isso que o pecado nenhum satisfaz. Quanto mais você peca, Jesus falou o quê? Aquele que serve o pecado é escravo, servo do pecado. Porque o pecado nunca satisfaz, gente. As coisas de Deus satisfazem. As coisas do diabo nunca satisfazem. Ele pode até te dar, mas nunca tira a fome, nunca tira aquela sede. Sempre deixa você querendo mais. Por quê? Porque aí você está, na mão dele. É isso que ele quer. Então ele vai oferecer para você a glória dos reinos da terra. Ele pode até lhe dar. Que isso é uma minúscula parte que recebem alguma coisa dele. Mas aqueles que recebem não ficam satisfeitos. Querem mais. Querem mais. Querem mais. Já viu algum viciado ficar chapado uma vez e falar, pronto, essa foi uma viagem tão boa que eu não quero mais nunca fumar nada. Não, ele sempre quer o quê? Mais. Algum bandido que fala, pronto, eu roubei essa, agora eu vou aposentar. Não, bandido rouba, até ser preso ou ser morto. Por quê? Porque nunca satisfaz, gente. Eu vi corrupto falar, já roubei 30 bilhões, chega. Não, quer mais. O pecado nunca satisfaz, nunca, jamais. O alcoólatra sempre vai querer mais. Por quê? Porque o álcool não satisfaz. Você pode se embebedar com as mais finas bebidas do mundo.
vai querer mais ou menos do mesmo jeito. Porque Satanás sempre vai querer oferecer algo em troca, mas esse algo nunca satisfaz. Para terminar, você quer ser servido pelos anjos ou pelo diabo? Porque nós lemos lá em Mateus 4, no último versículo que lemos, o 11, fala assim: então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Tem um versículo lá em Tiago que fala assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Quem foi que fugiu nessa briga aqui entre Jesus e o diabo? Então o diabo o deixou. Quando você resiste o diabo, ele deixa você. Quando você não resiste, ele fala: eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar aqui. Ele fica em encalço, ele fica colado no seu pé. Por quê? Aqui está bom, eu estou ganhando aqui, está fácil. Quando você e eu resistimos o diabo, ele nos deixa, ele foge. Tiago fala isso, Jesus foi o que aconteceu com ele. E o que acontece quando o diabo foge? Os anjos chegaram e o serviam. Ou o diabo vai estar lhe servindo, tentação e tentação e tentação, com promessa vazia, promessa vazia, promessa vazia, trazendo insatisfação, insatisfação, insatisfação. Ou você fica assim, nesse beco sem saída, ou você resiste o diabo, ele foge, ele deixa, aí vem os anjos de Deus e nos servem. A escolha é nossa: você quer ser servido por anjos ou pelo diabo? É tão simples como isso. O resumo é tão simples como esse. Você quer ser servido por anjos ou pelo diabo? E quem vai decidir somos nós. Como? Se a gente vai resistir o diabo ou se nós vamos resistir a Deus. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo. Tem gente que faz o contrário: resiste o diabo e se sujeita, resiste Deus e se sujeita ao diabo. Faz a vontade do diabo, ouve a voz do diabo, cumpre a vontade do diabo, se sujeita ao diabo e resiste Deus. O versículo anterior fala que Deus resiste o soberbo. E o outro fala: achegai-vos a Deus e ele achegará a vós. Gente, temos que resistir com a palavra de Deus, manejando a espada de Deus. Nós teremos a vitória, o diabo nos deixará, teremos os anjos nos servindo. O que você vai escolher? E oremos. Amado Pai, nós